Oi, oi! Oi, Eu oi. sou o Vitor Bastos, esse é o YouPixCast, o podcast da YouPix em parceria com a Appbedia. Esse episódio está sendo gravado direto do stand da Feira de Negócios no YouPix Summit, então se prepare para uma conversa intensa, cheia de provocações e histórias reais, que é isso que a gente gosta, né? Que o tema de hoje é influência para mobilizar, como criadores usam suas plataformas para gerar impacto, como marcas podem ir além do discurso e como tudo isso se traduz em relevância e pertencimento. Eu vou pedir para a Esté começar se apresentando. Oi, gente, eu sou a Esté, tenho 29 anos e trabalho como criadora de conteúdo há 6 anos. Me perco nas contas vezes, mas falo sobre moda, principalmente sobre beleza, sobre autocuidado e, claro, sobre ser uma mulher com deficiência. Eu vou me autodescrever antes da gente começar. Eu sou uma mulher branca com cabelo loiro, meio de luz ali, longo, dividido no meio. Tô usando um colete de alfaiataria vinho com vários broches, uma calça branca de textura de tricô e um Adidas Samba vinho. Muito bem, Esté. Eu fui direto, não me autoescrevi, mas eu vou fazer isso agora. Fácil. Eu sou um homem branco, careca, mas hoje eu tô com um boné azul. Tenho barbas grisalhas, mais branca do que preta. Sou um homem gordo, hoje eu tô todo de preto com um tênis branco. E aí, pra gente começar, continuar aí nas apresentações, eu vou pedir pra Márcia Silveira se apresentar. Oi, gente, que prazer estar aqui conversando com vocês nessa mesa aqui, nesse evento incrível. Eu sou Márcia Silveira, sou uma mulher negra, de cabelos crespos, trançados na frente. Estou usando uma maquiagem, um batom rosa. Tenho a pele escura, né? Sou uma mulher negra de pele escura, vale ressaltar. Sou uma mulher gorda. Estou usando um terninho azul claro, uma blusinha branca por dentro e sapatos prateados. Eu sou Head de Diversidade, Equidade e Inclusão para Advocacy e Influence dentro da L'Oréal Brasil, aqui tratando de assuntos de influência, principalmente da Creator Economy, mas também olhando para esse lado de diversidade, porque é importante ter uma pessoa ali, de fato, olhando pela diversidade, né? Precisa mesmo. E precisa ter alguém head para poder fazer a coisa acontecer. Sim. Tem que ser de cima para baixo também e ter essas pessoas envolvidas nessa temática. Sim. Vamos terminar as apresentações então agora com o Tássio, mais conhecido como herdeira da beleza, famosíssimo. Maravilhoso. Case em todos os lugares, vamos lá. Meu nome é Tássio Santos, nas redes sociais eu sou herdeira da beleza em todas elas e eu sou ativista de pele. Há 13 anos eu tenho esse projeto que hoje é o projeto da minha vida, para discutir inclusão e diversidade na indústria cosmética. Eu gosto de colocar a minha pele em pauta e redefinir o que hoje a gente chama de belo. Eu sou um cara negro, eu tenho a pele escura também, não tão escura quanto a de Marcinha, mas eu tô ali mais no espectro escuro da coisa. Eu tô de boné, é um boné bege. Eu tô de uma polozinho de manga longa. Você gostou, assim? Um viscosezinho, viscosezinho listrada, marinho e vermelho. Eu também tô com uma calça azul marinho e um tênis azul marinho. Quando a gente está falando de influência, a gente está falando que as pessoas ainda pensam nela só como mídia, né? Falou influência, todo mundo pensa uma mídia ou um influenciador tentando vender alguma coisa para alguém, ou visibilidade e tudo mais. Só que a Creator Economy, ela já se mostrou muito maior do que isso. Ela pode ser um motor de causas, ela pode ser valores, movimentos sociais importantes. Então, ela tem um impacto muito maior do que só mídia. Eu, inclusive, entendo, toda vez que eu estou falando de influência, eu entendo num tripé que é responsabilidade, autoridade e impacto social. Acho que tem que ter essas coisas. Eu acho que ter número de seguidores é você ter mídia, você pode ter mais mídia, menos mídia, mas como sempre dizia a dona Bia Granja, mídia se compra, autoridade não. E muitas vezes a gente precisa ter pessoas relevantes, como vocês aqui, falando também pelas marcas para transferir a autoridade para elas. E hoje a gente vai debater aqui como mobilizar de verdade, quando um creator consegue transformar sua comunidade em um espaço de propósito e pertencimento, e quando uma marca consegue apoiar causas de forma genuína, consistente e não apenas de fachada. E aí, nessas primeiras perguntas, eu vou pegar a perspectiva aqui primeiro dos creators, do Tássio e da Esté, e aí na sequência a gente já parte para um outro bloco. Então, Tássio, você que é referência quando o assunto é transformar sua voz em mobilização, como foi o momento em que você percebeu que sua influência poderia se tornar um motor de mudança real?
Eu entendi isso logo cedo. Eu queria voltar na introdução que você fez, porque é engraçado, porque eu começo a trabalhar com marcas, não com publicidade. Porque eu já comecei a entrar no mercado de influência atuando como consultor. Eu recebi um convite logo cedo de uma marca. Beijo, Bruna Tavares. Ela falou bem assim, poxa, a gente viu seu vídeo, vem aqui ajudar a gente a desenvolver essas coisas para pele negra. E foi assim que eu comecei. E não foi, às vezes, a gente visa muito esse mercado publicitário e entende como um único modelo de negócio. Mas, como você bem pontuou, não é só mídia, a gente não é só mídia. A gente pode atuar de tantas outras formas. Inclusive, eu acho que fica o recado para a marca também, né? Conhecer bem aquele criador de conteúdo, aquele influenciador e aproveitar o melhor que ele pode oferecer. Às vezes, não vai ser um vídeo. Não vai ser um vídeo, um stories, vai ser um crachá que você vai colocar ali naquela pessoa. Fala bem assim, vem pra cá pra dentro. Vem me ajudar a fazer. E eu entendi logo cedo que aquela base de seguidores, aquela comunidade que eu estava criando, a gente podia se mobilizar para fazer uma coisa muito melhor e muito maior do que a resenha de um produto na internet. No YouTube eu faço muita resenha de base, protetor solar, produtos que têm esse recorte racial mais evidente, e muita gente se juntou logo a esse movimento que cobrava ali por inclusão e diversidade. E acho que o comportamento de consumo hoje de muita gente é visando um cenário onde outras possibilidades, outros custos, outras peles, outros cabelos, outros corpos sejam reconhecidos também como belo. E quando a gente tem ao nosso favor o compromisso de outras pessoas aliadas na causa, eu acho que a gente pode mover estruturas. E é legal ter essa experiência de alguém que não começou só com público, porque a carreira normalmente tradicional começa a fazer conteúdo na internet, começa a ser visto, uma marca presta atenção ou começa... Nunca é ao contrário, como aconteceu com você, que já te levou para um lugar de fato de relevância, antes de te olhar como uma mídia, você como especialista, porque também está aí uma diferença, quando a pessoa tem um super nicho muito bem identificado, fica mais fácil também para a marca identificar qual é o trabalho real dele. Isso precisa estar claro. Né? Exatamente, que é o seu caso. Tem toda uma especialização, e aí a marca já te percebeu nesse lugar, fica mais fácil até para gerar outro tipo de negócio, desenvolver carreira, fazer outros produtos e serviços quando você tem uma autoridade em determinado assunto. Muito legal. Esté, você fala sobre moda acessível e representatividade. Quais são os maiores desafios de criar conteúdo que vai além do lifestyle e realmente educa, provoca e transforma? Exatamente isso. Criar sobre uma dor, uma necessidade que eu passo. Eu comecei a criar conteúdo de moda porque é um assunto que eu amo, mas ao mesmo tempo é um assunto que é difícil no meu dia a dia. Então, eu sempre mostrei na internet a dificuldade que é comprar uma roupa para uma mulher adulta. E conforme vai passando os anos, eu vou ficando mais adulta, né? Mais madura, mudando meu estilo. E eu não encontro, porque não existem marcas que fazem roupas para pessoas com deficiência. No meu caso, um tipo de nanismo. E eu compro na seção infantil. Então, isso é uma dificuldade enorme. Quando eu era adolescente, ainda era mais fácil. Você ainda se passava ali, comprava uma coisa no infantil. Mas eu continuo comprando no infantil. Eu já não tenho mais a idade para estar comprando no infantil. Então, eu sempre mostrei isso para minha comunidade. E isso trouxe as pessoas que me seguem. Porque elas trazem as dores dela também. Então, tem muita gente que me segue que também tem baixa estatura ou que tem uma deficiência similar e fala: cara, onde você comprou teu sapato? Onde você consegue encontrar essa roupa? Aí eu falo: gente, é no infantil. Aí eles: não é possível, eu tô procurando no lugar errado, porque eu não encontro. Porque hoje em dia eu já sou acostumada, mas não precisaria ser assim. Eu não precisaria estar acostumada a ter que fazer essa busca incansável para comprar um colete de alfaiataria. Eu não precisaria passar por essa dificuldade. Então, trazer isso para a comunidade e mostrar trouxe esse pertencimento não só para mim, que era uma dor minha, mas para quem me acompanha também. Eu vou sair do script, já vou fazer uma pergunta para Márcia, porque a gente está aqui com a Esté, que é uma mulher com deficiência. Estamos aqui com o Tássio, que é um homem negro. E a gente sabe que a L'Oréal é muito engajada nas causas, só que existe uma diferença, né, entre engajar e simplesmente contratar uma campanha. Eu queria entender com você como que a L'Oréal encara isso de verdade, na prática, como ele que apoia a inclusão e a diversidade. Então, a L'Oréal tem um projeto de colocar a diversidade no centro do negócio. Então, quando ela toma essa decisão, lá em 2020, 2019, 2020, de que os negócios iam começar a ser feitos com o pilar de diversidade, isso já é algo muito forte dentro de uma empresa. Uma empresa francesa que tem licença para operar no Brasil, um país extremamente diverso. E esse pilar, ele foi sendo o condutor
dos negócios nos últimos 5 anos. Então, de fato, isso começou muito fortemente com a entregabilidade das pessoas, porque tinha que começar de dentro para fora. Não existia fazer uma campanha sem as pessoas que estão dentro, elas não são pessoas diversas. Então, primeiro, para entender uma empresa que, por exemplo, tem uma Thaís Araújo como embaixadora há mais de 15 anos, mas as equipes não eram mistas, não eram diversas, como a gente podia fazer essa virada walk the talk de dentro para fora? E aí foi um processo de contratação de pessoas, de formação de pessoas, de time. Realmente foi uma cocriação com criadores de conteúdo. Por exemplo, isso que a gente faz hoje em dia para ter genuinidade numa campanha é porque a gente cocria muito. A diversidade, nada sem nós, né? Então a gente precisa sentar com quem realmente tem ali. A Esté falou muito de dor, aquela dor. É preciso sentar com quem tem a dor para você poder entender como você pode atender, qual a solução que você pode trazer. E isso a L'Oréal se especializou muito, porque tem a chance de ter um laboratório no Rio de Janeiro, tem a chance de levar, por exemplo, o Tássio, por exemplo, um criador de conteúdo, para dentro do laboratório, para fazer junto, para entender como, né, Tássio, para entender realmente como a gente pode ouvir essa expertise de um outro lado. Então, quando você começa a fazer esse 360 de olhar a campanha por todas as frentes, e claro, você tem uma equipe diversa, você consegue realmente colocar algo muito mais genuíno para fora, né? Então, a campanha ela fica realmente entendendo o consumidor, se comunica mais, as pessoas têm aquela identificação, e aí é uma taxa de sucesso grande, né? Num país onde, por exemplo, 56% da população é negra, né? Você tem ali um público que estava represado. Quando você vê a diversidade por meio da beleza e com campanhas genuínas, com uma comunicação franca, você consegue realmente bons resultados. A gente estava falando isso na semana passada, né? Sobre a gente ocupar, às vezes, esses lugares, por exemplo, dentro de agências, dentro das empresas, que majoritariamente são ocupados por pessoas não diversas. E aí a gente vai falar de diversidade para elas. Não é que elas não sabem, elas não têm empatia. É que elas não sentem naquilo, na pele. Então é diferente, tem um peso diferente para elas do que para quem sente. Com certeza. E tem a real intenção da marca, né? A gente está falando da marca número 1 do mundo, gente, de beleza. Ela tem que ter a intenção de fazer essa virada de chave, porque ela carrega o mercado também. Então, é preciso ter ali quem movimente assim, a engrenagem, claro. A Márcia tocou em pontos muito importantes que passam pela base da diversidade, que é você ter pessoas diversas de fato nas organizações e não só ter a preocupação de contratar criadores diversos, palestrantes, seja o que for. E uma outra palavra que eu acho que é muito mágica também é educação, né? Você, de fato, conseguir também formar, principalmente num país gigante como o nosso, muito, além da diversidade pele, corpo, tem diversidade cultural, tem uma diversidade, inclusive, social muito grande. Regional. Então, a gente precisa, de fato, entender no detalhe, formar quem está pronto para subir um novo desafio. Então, foi muito interessante ouvir essas palavras de uma empresa tão grande. E aí, aproveitando esse gancho, eu queria entender com o Tássio e com a Esté se eles, de algum jeito, percebem, quando estão numa campanha ou estão fazendo algum projeto, quando a equipe é mais diversa, se vocês percebem essa sutileza do projeto tá mais próximo, tá melhor elaborado dentro da expectativa de vocês. Vocês conseguem perceber isso de algum jeito? Eu consigo. Total. Fica bem nítido, até pelo tratamento, assim. Sim, parece que você fala e a pessoa te entende. E aí, quando você fala com alguém que não entende da sua dor, ela fica meio, não tô compreendendo. Eu acho que, todas as vezes que a gente participa de uma campanha, que a gente entra numa reunião, que a gente vê a carinha de todo mundo ali, fica muito claro pra gente, pelo menos pra mim, fica muito evidente qual é o cenário que eu estou adentrando. E claro que todo mundo pode ter diferentes motivações, claro que todo mundo pode se preocupar com essa pauta, mas às vezes, por não ter uma motivação pessoal muito evidente, como é o nosso caso, alguns deslizes podem acontecer. De fala. E aí eu fico bem assim, tô entendendo, aqui precisa de um pouco mais de cuidado, mas eu tenho paciência e para chegar onde eu quero chegar, eu acho que eu vou ter que engolir muito sapo ainda, porque, cara, essa vai ser a realidade. Não é toda empresa que é como L'Oréal, que já entendeu que, poxa, a diversidade precisa
principalmente aqui no Brasil, estar no centro da discussão. E enquanto as outras marcas de beleza não se movimentam e vão pelo mesmo caminho, cara, a gente vai ter que ter estrutura, vai ter que ter toda uma musculatura social, mental, espiritual para aguentar algumas coisas que em prol de um futuro melhor, algumas pessoas, claro que não é todo mundo que precisa passar por isso, não é isso. Mas em prol de um futuro melhor, eu acho que, infelizmente, ainda faz parte. Então, respondendo a sua pergunta, sim, para mim fica muito evidente. Sabe que uma coisa que acontece, assim, bem interessante, é que quando você entra numa sala diversa como essa, e tem pessoas diversas, você não precisa estar se defendendo de algumas questões. Sim. Porque tem alguém que vai te defender. Principalmente se você está trazendo um criador de conteúdo. Aí você pode deixar aquele criador de conteúdo, por exemplo, nos sprints que a gente faz com a Spark. Você pode deixar aquele criador de conteúdo falando e se comportando. E se tiver alguma questão, como você também entende, você vai pelo outro lado e resolve. Você faz uma pergunta diferente. Então, ter esse jogo de olhares, esse jogo de conversa dentro da sala, a gente até resolve questões que poderiam surgir naquela campanha e que a gente não estava nem tendo a noção, porque a gente tem uma conversa mais aberta. E essa troca fala assim, olha, porque a gente está falando de lisos, mas e as mulheres que alisam o cabelo? Como é que a gente vai tratar isso? Sim. E aí, mas tinha uma mulher alisada, dentro da sala, negra, e ela, para mim, não é um problema. Pode ter um shampoo que chama lisos, porque para mim não é um problema, porque eu aliso meu cabelo, eu também gosto, e eu acho que pode funcionar para manter meu cabelo mais liso quando eu quiser. Então, acho que tem essas sutilezas, sabe? E é um desgaste também, que às vezes a gente se poupa quando encontra um time diverso, porque parece que a gente não precisa, você falou que a gente não precisa se defender, mas a gente também não precisa jamais se explicar tanto. Não fica pisando em ovos pra falar, você consegue ser mais à vontade, né? E direto ao assunto. Exato, acho que tem muito isso também, esse tempo poupado. Sem precisar ficar letrando a outra pessoa, educando a outra pessoa. Obrigado, já economia o tempo. Obrigado. É exatamente isso. Você não precisa ficar explicando o basiquinho antes de introduzir a conversa, né? Você já vai direto ao ponto. Como que a gente faz para fugir do estereótipo, né? Porque é muito natural, pessoa preta, pessoa com deficiência, já coloca a gente logo numa caixinha, né? E como que vocês fazem para sair desse estereótipo? Para não te colocar nesse lugar de ser o defensor dessa causa e tá sempre todo mundo te vendo como defensor ali da causa? Eu percebi que eu fazia muito isso no início, quando eu comecei a criar conteúdo, então eu batia muito na causa, mas no fundo eu não me sentia tão ativista da causa assim, porque eu não sou só isso, eu não sou só a minha deficiência. Eu não quero que as pessoas me conheçam só pela minha deficiência. Eu quero que elas me conheçam pelo meu trabalho, pelo que eu falo de moda. Então, eu fiz essa virada de chave no conteúdo e comecei a falar sobre o que eu quero ser reconhecida. É claro que eu vou falar sobre a minha vivência, sobre o que eu passo em relação à deficiência, mas eu não sou só isso. Então, quando alguém olhar pra mim, conhecer o meu trabalho, ela vai conhecer primeiro a Stephanie, que fala de moda, fala de beleza, e depois ela vai saber, ela tem uma deficiência. Mas isso é só uma característica minha. Então, faz parte da minha história, é uma característica, mas não me define. Então, trazer isso pro conteúdo, trazer isso, acho que como virada de chave mesmo, foi essencial pra minha carreira. Comigo é um pouquinho diferente. É inevitável. Eu entendo que eu também não sou minha pele, eu sou muito mais do que uma pessoa negra, só que o meu conteúdo na internet vai ter esse como um fio condutor. E essa foi uma decisão que eu tomei conscientemente quando eu percebi que eu tava sendo porta-voz de uma comunidade. Aí eu falei bem assim, acho que eu quero estar aqui então. Acho que eu não quero falar de moda, que também é um assunto que me interessa muito. Eu não quero falar sobre, sei lá, filme de terror, que eu sou cinéfilo, eu adoro. Não sabia disso. Eu sou. E eu não quero falar sobre... eu posso até falar sobre uma coisa ou outra que foge, que escapa do meu escopo, mas eu quero concentrar o Herdeira da Beleza. Não é um perfil pessoal. Por isso que eu falei o nome do @, não é um perfil pessoal. É um perfil desse projeto. E esse projeto tem como fio condutor a minha pele. Então, é sobre isso que eu falo, é sobre isso que eu vou falar. E, cara, como fugir dos estereótipos, acho que entregando todo conhecimento. Acho que entregando todo conhecimento de causa, conhecimento, a base técnica, científica da coisa, que prova que, para estar lá, você não precisa só ser negro, você tem que ser capaz.
E é essa capacidade, e é esse estudo, esse embasamento técnico, teórico, científico que eu consigo entregar. Eu não sei se essa é a melhor estratégia para fugir dos estereótipos, mas é a que tem funcionado comigo. Como é que tu vê? É que no seu caso, existe uma questão que está ligada à autoridade que você precisa ter para fazer o trabalho que você faz, né? Porque quando uma L'Oréal olha para você e fala, não, eu quero esse cara como consultor, você tem que estar nesse lugar de destaque. Exato. Você tem que ter essa referência com esse recorte para esse tipo de pele, porque é nesse lugar que a gente vai investir. Exato. Então, você também deixa de fazer N outros trabalhos. Exato. Que são com outras peles, com outras Obrigado. pessoas e tudo mais. E tá tudo certo, porque você tomou uma decisão de ir no seu caminho. Esse é o caminho. Exatamente. Esse é o caminho. Tá tudo bem também. Aí você tem um ponto, porque eu acho também que a gente precisa criar outros referenciais positivos, deixar esse estereótipo também como uma coisa boa. Sim. Deixar isso como um lugar que outras pessoas podem ocupar, que almejam, que, poxa, é meu sonho tá aí também. Então eu acho até um estereótipo positivo esse. Eu achei ótimo. É? Eu achei ótimo. Ah, então que bom. Na verdade, eu achei ótimo, porque você criou uma carreira que te coloca nesse lugar de destaque por ser quem você é, por você ter decidido isso e que não precisa estar falando com todo mundo também. Agora, pra você, conta pra gente um projeto que você acha que mobilizou mesmo de verdade, não só a audiência, mas conseguiu contaminar também dentro da organização e aí você sente que é um projeto que está para dentro e para fora. Como é uma organização que ela está diversa há 5 anos, isso é recente, né? As pessoas que... Tem gente que trabalhou na L'Oréal anos atrás e que volta agora e fala assim, nossa, aqui está muito diferente, quantas pessoas diferentes e tal, tal. Então, quando a gente faz projetos campeões, estimula todos os lados. E o consumidor se sente estimulado. O colaborador que realizou, as pessoas que estão trabalhando na empresa nem tocaram nesse projeto, mas elas se sentem donas do projeto. É incrível isso. Então, por exemplo, a gente tem 2 projetos, eu vou contar 2 rapidinho, porque são 2 projetos muito campeões. Um projeto é o Beleza Mais Diversa. Eu não tenho como não falar. O Beleza Mais Diversa. Esperando já vi esse aí. Bom que ela falou. Bom que ela falou. A gente entendeu, diante de alguns dados, como, por exemplo, uma pesquisa, a AfroBR, determinou que 33% das pessoas negras não se influenciavam em ninguém em beleza. Eu me influencio comigo mesmo. Né? Outros 32% eram muito relacionados à família, amigos. Mas, assim, a gente não estava conseguindo entender aonde era a real influência das pessoas negras dentro da Creator Economy. Então, a gente começou a fazer um movimento de buscar esses criadores negros para aumentar essas referências. Porque, de fato, quando você está numa empresa e que você vai contratar pessoas negras, você quer entender ali as métricas. E isso é muito old school, gente. Não tem mais isso de entender as métricas e ir a fundo. Claro que isso é uma base de começo de estratégia, mas, de fato, você sabe ali que tem uma questão de racismo algorítmico que não entrega ali todo o que aquele criador de conteúdo negro, diverso, está fazendo. Então, de fato, a gente fez um movimento se unindo a YouPix como um pilar de educação, se unindo ao TikTok como uma plataforma forte no mercado, fazendo um ecossistema com a marca, com a L'Oréal, e criamos o projeto Beleza Mais Diversa para acelerar a carreira de criadores de conteúdos negros. A gente deu as aulas, a gente deu os produtos para que eles pudessem treinar, a gente colocou desafios para essa turma, tudo com um conceito muito estruturado de realmente do que é de mais mainstream na Creators Economy, trazido pela YouPix, com o TikTok postando e boostando. Então, a gente ainda colocou mídia nesses conteúdos. A mídia foi necessária para que essas pessoas fossem mais vistas mesmo por meio de uma empresa que é uma das maiores anunciantes. A gente está concorrendo como anunciante ao Prêmio Caboré esse ano, a L'Oréal. Então, não é qualquer coisa, sabe? A gente precisava fazer com que todo esse ecossistema funcionasse para que essas pessoas pudessem performar. E aí foi, de fato, um sucesso. Para vocês terem uma ideia, nosso principal KPI, né, índice de como a gente está indo bem na L'Oréal, é o Share of Influence. E o nosso Share of Influence de setembro, quando acabou a formatura de todos esses criadores de conteúdo, ele teve a maior participação de investimento de uma das marcas. Se fôssemos uma marca L'Oréal, foi o Beleza Mais Diversa, que é um programa, não é uma marca L'Oréal, que contribuiu para esse Share of Influence desse mês. Então, foi uma taxa de sucesso muito grande, muitas menções, né, muitas visualizações
que fizeram com que esses criadores de conteúdo aparecessem não só para a L'Oréal, para as marcas L'Oréal, mas que eles fossem contratados por outras marcas. Então, principalmente no setor de beleza, todo mundo fez a concorrência e isso é ótimo. Em diversidade não existe concorrência. A gente precisa realmente ser plural no mercado e isso possibilitou que eles pudessem ter realmente uma movimentação social, né? Uma ascensão social por meio de um novo trabalho. E um outro projeto foi um projeto de Ultra Cover, que era um protetor solar de La Roche-Posay, que a gente entendeu por meio do consumidor que não valia a pena a gente ter uma nomenclatura que não era inclusiva nas cores dos protetores solares com cor. E aí era morena clara, morena mais. Tassi fez coro, porque isso foi o case. Quando você começa a trabalhar com pessoas negras, elas, dentro da empresa, se incomodam com aquele nome. E foi um estudo grande, transformou toda a nomenclatura de cores da L'Oréal em números, tornando super inclusivo. Eu sou o número 6, para mim é ótimo. Entrou entre o 5 e o 6, tem hora que eu estou mais 5, tem hora que eu estou mais 6. E assim, é muito tranquilo para escolher o protetor solar. E esse case... Quando a gente foi para o mercado com esse case, a gente aumentou as vendas de Ultra Cover de La Roche-Posay imensamente, justamente porque a gente teve um tratamento inclusivo por meio das embalagens, por meio das cores, que foram muito testadas, e também por meio da comunicação. Então, você entrava numa droga raia, tinha uma mulher negra enorme. Você entrava nos lugares e você tinha campanha ali com pessoas negras, sobretudo usando protetor solar, porque as pessoas negras não usam protetor solar. É um mito acreditar que não precisam. Então, até nessa parte educacional de saúde, esse projeto fez uma virada de chave também. Então, assim, muito orgulho quando você realmente consegue colocar na rua e trazer esse respaldo, né, de diversidade para uma marca de beleza. Vamos dar umas provocações aqui para a gente poder ir já daqui a pouco encaminhando para o final, infelizmente. E aí eu vou fazer essa pergunta para todo mundo. Influência com causa ainda é visto como menos rentável do que influência para vendas? O mercado ainda prefere os vendedores a mobilizadores? Total. Eu acho que sim. Total. Quando você bate na tecla de uma causa, você pega a bandeira, aquela bandeira, e você fala, se você fala realmente criticando, você é visto como o Sato. E aí parece que as marcas falam, ai, fala, Sata. Ah lá, ó, a Sata vai falar. Porque eles não querem isso. Eles querem quem fale com um pouquinho de delicadeza. Você pode até falar, mas... Um discurso mais moderado. Exato, um discurso que afronte menos o público, que afronte menos a sociedade. Aí você até aceita. Mas pegar a bandeira mesmo não é visto como rentável. Então, já que estamos nessa, Tássio, se você tivesse que dar uma bronca pública nas marcas agora, qual seria? O tempo que a gente tem para criar o conteúdo talvez seja o que mais está me pegando ultimamente. Porque por algum motivo estão esquecendo que a gente precisa testar o produto e estão ignorando esse tempo. É para ontem, tudo para ontem. Depois de amanhã. Exato. No máximo. O brief chega hoje, depois de amanhã tem que estar no ar. Normalmente o negócio tem uma semana de duração, mas você pode criar e produzir para amanhã. Exato. E aí deixa a parte da criatividade com a gente, mas depois quer mexer no roteiro inteiro, aí eu fico sem entender. Mesmo. Aí eu fico sem entender. Eu realmente acho que quando a parte criativa fica com o criador, a campanha é mais bem sucedida. Ainda assim, eu vou precisar de um briefing. Também não é para jogar tudo no meu colo, não. Eu ainda vou precisar de um briefing. Mas, a parte criativa tá com você. Aí depois quer mexer no roteiro todo? Não, pelo amor de Deus. E o tempo também para testar os produtos que o pessoal já manda, já fala assim, que dia você consegue, que hora você consegue amanhã entregar? Eu falo, oi? Não, meu amor, tem que testar, calma. Vamos com calma. E aí tem um processo, né, gente, que as pessoas não entendem. No caso de produto, tem que testar o produto, ler aquele roteiro, entender o roteiro, tirar dúvida, adaptar aquele roteiro para uma linguagem de vocês, para o criativo seja o mais próximo possível dentro da comunidade de vocês. Aí vocês criam esse roteiro. Depois desse roteiro, tem que pensar na estratégia de como você transforma esse roteiro num conteúdo criativo que fale com a linguagem de vocês. Pensar na estratégia de distribuição, qual é o melhor horário, em que momento eu faço. Gente, isso... Ninguém tá nem aí, tá? Não, Eles já vão direto
posta amanhã? E aí esquecemos todas as A L'Oréal etapas. não faz isso, tá? Olha, defensora. ó, Não, mas é defensora. uma das únicas que a gente tem mais liberdade criativa e que não é o prazo tão corrida. E você sabe que é verdade. Olha, tô até calada, gente. Né? Falem por mim. Mas, de fato, essa dor da organização é uma dor também de quem está do lado de dentro. Porque a gente precisa entregar o briefing, precisa realmente ter aquele... a campanha, ela tem um prazo de ativação. E a gente precisa realmente estar muito organizado com isso. Na L'Oréal tem um mantra da antecipação. Tem um mantra. Olha a antecipação. Olha, precisamos da antecipação. A antecipação, ela garante que o fluxo seja um pouco melhor. Então, isso é uma fortaleza, assim, do negócio. Eu entendo o seu lado. Eu sei que a pressão também existe do outro lado do balcão. Mas se eu puder aqui trazer uma mensagem de esperança e dar uma dica, seria que assim que, por exemplo, assim que fechou o trabalho, assim que mandou o e-mail lá, confirmando a proposta, orçamento aprovado, tá, não sei o quê, já manda o produto pra gente, porque isso já adianta também o nosso lado. Não espera o brief ficar pronto para depois fazer o seed. Não, já aprovou, já manda. Até porque quando aprova a campanha, já sabe qual é o produto. Já sabe qual é o produto. Já manda, porque aí eu acho que já facilita o nosso lado também. Pelo menos essa parte que eu falei na questão do respeitar os prazos, já facilita muito minha vida. Facilita. No caso, a gente botou você dentro do laboratório, né? Aí, bom, aí já era. Até antes. Até antes. Já tocou lá no balde. Mentira. Marcinha fala, né? Eu tô lá com a luva. Isso. Tô lá com Tá lá com a a luva. biossegurança. Isso Não, tô aí. respeitando o processo. Viu? Assim, por favor, fale do L'Oréal Paris. A minha participação que você já falou aqui no assunto, fala pro povo o que é. Não a gente lançou agora, o último lançamento de L'Oréal Paris é o efeito Makeup. É um protetor solar com cor. Nesse range de cores aqui, ó, de numérico, a gente ainda vai lançar mais alguns números. Estou trabalhando nos próximos, porque a gente tem, né, muitos subtons. A comunidade negra, ela é bem colorida. Né? Então, a gente precisa realmente aumentar o número de tons. E esse protetor solar, ele realmente adere na pele, ele não tem transferência. Então, você realmente consegue ali ter a proteção e a cor, o ideal para o seu dia a dia corrido e ter essa co-construção, repito, foi fundamental para que a gente pudesse lançar um produto muito genuíno no mercado que está agora, está quente, ele acabou de ser lançado. Só que o trabalho do Tássio, ele começou lá atrás, nessa consultoria, fazendo junto. E a gente não faz isso só para criar produto, não. A gente também faz essas conversas, esses sprints de comunicação com criadores de conteúdo para campanhas, para outras questões. Outras entendeu? decisões. Outras decisões. A Eu gente acho acabou legal. de lançar agora, por exemplo, Matrix, que é uma marca de produto profissional, né, para cabelo, para hair care, cuidados, muito diversos, produtos ótimos para cabelos crespos, cacheados. E a gente fez um sprint muito forte com pessoas diversas. O produto não tinha nem chegado no Brasil, só tinha chegado a notícia de que ele ia vir. A partir dali já começou. Não, a gente tem que entender com eles, eles são da comunidade, vamos ouvir essa comunidade, respeitar e assim por diante. Nossa, essa conversa foi muito boa, muito potente. Acho que estava todo mundo muito em sintonia aqui do assunto que a gente veio de fato falar. Acho que rolou uma liga bem legal de conversa. Bem que tiveram 2 puxa-saco aqui da L'Oréal, porque a Márcia estava aqui. Não, mas se ela não tiver, que a gente ia puxar do mesmo jeito. A NF vai chegar. Fala, João. Fala que a NF vai chegar. O próximo break, a nota fiscal está no momento, tá vendo? Eu amo, gente. É muito bom trabalhar com pessoas assim. Pra gente é uma realização, porque a gente sabe o quanto é difícil, não é fácil. A gente está começando, todo mundo tem que se letrar, a gente tem que ter um cuidado extremo, mas a gente também colhe resultados significativos. Então, Vale na pena. eu sou muito grata de ouvir vocês falando assim de uma empresa que cresce duplo dígito de faturamento ao ano dos últimos 5 anos, e isso acontece com diversidade. Não precisou nem eu fazer a pergunta. Qual era o recado que você ia deixar para o mercado, que você já deixou? Obrigado, Massinha, Tássio, Esther. Obrigado a todo mundo que ouviu e quem vai ouvir, porque isso depois vai ficar disponível também. E até o próximo episódio. Arrasou. Obrigado, Tchau. gente.